Há uma figura da história do trabalhismo que muita gente desrespeita. Talvez até faz uma crítica ácida demais. Vamos falar de João Goulart nessa edição aqui do Opinião em Pauta. Antes de começarmos esse nosso bate-papo, deixe o seu like, inscreva-se no canal. Estamos chegando já a 5.000 daqui a pouco. E é muito importante que você se inscreva, deixe o seu like, aperte o botãozinho do sininho, deixe o seu comentário, que é fundamental para que a gente possa crescer aqui na plataforma em termos de produção de conteúdo. Isso é muito importante. Eu tenho visto com muita tristeza falas muito jocosas a respeito da história e da trajetória de João Goulart, o Jango, o último presidente civil, antes de 64, que foi destituído por um golpe de Estado na madrugada do dia 31 de março para o dia 1º de abril. E essa figura histórica merece o nosso respeito. Evidentemente que a gente não precisa concordar com tudo, e nem estou aqui para dizer que o Jango era perfeito, que ele era um modelo único, enfim. Mas eu penso que o Jango é um dos modelos de trabalhistas que a gente deve respeitar. Jango é o modelo do trabalhista que defende a política da harmonia, da conciliação. Jango entendia que vencer necessariamente não é só pelo embate, mas também pela negociação. Esse era o pensamento que o Jango tinha. Contrapondo ao Jango, tem o Brizola. O Brizola sempre foi mais combativo. É da natureza psicológica do Brizola ser mais do embate. E isto é das pessoas. Cada um de nós tem uma personalidade. E muitas vezes nós precisamos somar essas personalidades. E eu acho tão indevida a comparação quando as pessoas querem comparar o Jango com o Brizola, como muitos querem comparar, por exemplo, o Ciro com o Lula, ou vice-versa. E eu acho que as pessoas são diferentes e comparações às vezes são muito indevidas. Até mesmo podemos dizer que elas são injustas. Quando as pessoas dizem que Jango é um frouxo porque recuou em 64, você aí do outro lado talvez esteja fazendo uma coisa que na história nós historiadores dizemos que não é correto, que é o julgamento dos fatos. A história não precisa de juízes, a história precisa de pessoas que entendam a conjuntura. Jango não avançou em 64, como o Brizola queria ter avançado. Enfim, foi uma escolha dele dentro de um contexto muito peculiar, no contexto de perturbação. Assim como eu posso dizer que fiz uma análise precipitada com relação ao Cid, com a reta escavadeira, sem olhar que tem um contexto anterior, a mesma coisa eu posso dizer com relação ao Jango. O Jango recuou, entre aspas, porque era do princípio dele. Mas isso não o torna um homem, vamos dizer, medroso, um homem sem princípios. Muito antes, pelo contrário. Jango acreditava na força da palavra, da persuasão. Muitas vezes a gente precisa romper a palavra para fazer a revolução. Mas também a gente precisa entender que quando a gente rebaixa uma figura como o Jango, nós estamos dando brecha para aplaudir figuras como o Bolsonaro. Porque Bolsonaro defende exatamente essa política do embate pelo embate pelo embate. E Jango não. Jango foi um homem que tinha consciência social. E no seu tempo falou coisas que até hoje são válidas. Que até hoje, as reformas de base que o Jango propôs, que não saíram do papel depois de 60 anos. E aí eu vejo gente falar do Jango sem ter um embasamento histórico, sem ter os elementos básicos para falar dessa figura histórica. Jango é um capítulo à parte da história do Brasil e que a gente tem que entender o Jango nas suas fases. Ele foi um vice de um cara que da centro-direita
talvez tenha sido o maior visionário da direita, da história da direita do Brasil, que foi o Juscelino. Ele conseguiu ser vice de um fantoche que era o Vassourinha lá, né? Enfim, ele conseguiu conciliar. O jeito dele era conciliador, o Brizola já era mais embate, do Paulo Ramos hoje é um cara mais conciliador, com algum embate, mas é sempre tem um jeito mais, não delicado, mas eu digo assim, mais ponderado no falar. Tem gente que tem falas mais ponderadas, tem gente que é mais embatido, né, vai do bem embate. Cada um de nós é um. E aí eu acho muito errado quando as pessoas fazem comparações. É a mesma coisa se você quiser comparar aqui a minha fala com a do Vina Guerreiro ou a fala de outros canais. Cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu jeito de marcar. Eu vejo o Jango como uma figura maltratada por conta da ignorância da sua história e mais por preconceitos. E diga-se de passagem, não é à toa que o Jango é mal retratado, seja nos filmes ou nas minisséries, sempre com atores fracos, né, e sempre uma atuação coadjuvante. Jango não foi isto. Jango só foi um homem que sentou e negociou. Se errou por algumas coisas, errou. Mas o merecimento e o respeito histórico de quem teve a responsabilidade de levar o legado de Vargas para a sua vida pública, isso ninguém tem o direito de julgar. É muito fácil as pessoas hoje fazerem um tribunal e julgarem a trajetória do Jango. Até porque ele não pode responder, né? E outra, cada um é cada um. Vamos parar com essas comparações esdrúxulas. Ah, o Brizola é assim e o Bapapá é assado. Ah, o Ciro e a comparação com o Lula. Cada um tem o seu jeito. Cada um faz da sua tonalidade a sua contribuição para a política. O que não vale é mau caratismo, seja de quem é mais imbatível ou quem é mais conciliador. É o que eu